Dia do Pão de Queijo. 17 de agosto é o dia do pão de queijo. O pão de queijo é uma iguaria oriunda da América do Sul, muito popular no Brasil. É uma variação da chipa, receita criada pelas missões jesuítas, com influência indígena e europeia, que é típica de países como Paraguai e Argentina. Teria entrado no Brasil por volta da década de 1860. Os primeiros registros do pão de queijo brasileiro são da década de 1950. Nos anos 1960, a receita foi disseminada pela mineira Artêmia Chaves Carneiro, que vendia iguaria em diversos restaurantes do estado de São Paulo. Fonte Wikipédia. Mas temos também uma outra história. A origem do pão de queijo é um mistério nas páginas da história da culinária brasileira. Não se sabe exatamente quando e quem inventou a iguaria, mas os estudiosos da área afirmam que os primeiros registros da feitura do pão de queijo datam do século XVIII. Uma coisa é certa, nasceu nas fazendas mineiras. Com a escassez da farinha de trigo, que na época era importada, cara e muitas vezes chegava a Minas Gerais imprópria para o consumo, a alimentação à base de mandioca se tornou muito popular entre as cozinheiras das fazendas. E assim o polvilho, subproduto da mandioca, foi introduzido nas receitas. A grande produção de leite e derivados nesse estado adicionou mais um ingrediente nessa história, o queijo curado, que nada mais era do que o queijo endurecido que sobrava da produção das fazendas. Somando o polvilho mais o aproveitamento do queijo curado, surgiu o pão de queijo, que na verdade é uma derivação do biscoito de polvilho, já que não leva trigo ou passa pelo processo de fermentação característicos do pão. Popularizou-se com esse nome muito mais pelo uso e semelhança com o verdadeiro pão do que por sua composição. Fonte do Ducho. Apesar de ser denominado como pão, o pão de queijo consiste basicamente em um tipo de biscoito de polvilho azedo ou doce, acrescido de ovos, sal, óleo vegetal e queijo, de consistência macia e elástica, existindo pequenas variações. Há várias receitas diferentes, onde os ingredientes e o tipo de queijo variam muito, bem como o resultado final. Algumas usam polvilho doce, outras o azedo ou mesmo ambos, mas o que dá sua principal característica é o fato de ser feito à base de polvilho de mandioca e algum tipo de queijo. A gordura, banha de porco, óleo vegetal, manteiga ou margarina funciona como um lubrificante molecular, contribuindo para a textura elástica da massa. O ovo contribui com a cor e seu sabor. O tipo de queijo varia de acordo com a preferência ou disponibilidade. Os mais utilizados são mussarela, parmesão e Minas Frescal. O queijo dá o sabor típico do pão de queijo, daí o seu nome. Existe também o pão de queijo escaldado, técnica de preparo que exige utilizar a água fervente, às vezes misturada com óleo vegetal no polvilho. O pão de queijo escaldado tem um sabor mais próximo do natural, já que no processo de escaldamento a massa fica pré-cozida. Algumas receitas usam batata. Fonte Wikipédia. São duas informações discordantes. Eu prefiro ficar com a segunda, já que o melhor pão de queijo é o mineiro, uai.